Bom, muito bom dia a todos. Uma alegria enorme estar aqui participando desse evento. Queria agradecer muitíssimo a Arquifuturo e a Fundação Fernando Henrique Cardoso pelo convite. Acho que eu não preciso continuar elaborando, né, na relevância, na importância desse tema para a vida de todos nós, né. O meu papel aqui é mediar o debate. Eu vou, inicialmente, passar a palavra para os nossos três debatedores, que vão fazer uma apresentação inicial de 30 minutos, e aí depois a gente abre para perguntas e para o debate propriamente dito. Antes de a gente começar, a Arquifuturo vai passar um pequeno vídeo aí, mostrando o que eles fazem. Encontro, eis uma grande razão para uma cidade existir. Os encontros acontecem entre pessoas, e entre pessoas e lugares. Existem pessoas de muitos tipos, de diferentes gêneros, idades, medidas e cores. Pessoas usam roupas diferentes, gostam mais disto ou daquilo. Muitas têm sotaques, muitas preferem o silêncio. Umas comem carne, outras não. Tem gente que escolhe viver na cidade onde nasceu. Tem gente que atravessa oceanos para viver na cidade que escolheu. Todas as pessoas querem ter uma vida melhor. E então, estas pessoas se encontram na cidade. Estes encontros geram oportunidades incalculáveis de conversas, trocas, relacionamentos, trabalho. São encontros de vida que reinventam a vida das pessoas e da própria cidade. É quando surgem as novas ideias, quando acontece o desenvolvimento e criam-se ainda mais possibilidades. É no encontro que se pratica a negociação, condição fundamental da boa convivência. Assim como as pessoas, as cidades nascem, crescem, morrem e se reinventam. Pessoas e cidades precisam respirar. Assim como as pessoas, as cidades têm vocações, cujo exercício as tornará mais ou menos realizadas, mais ou menos atraentes. Tem gente que nasce para ser professor, ou músico, ou religioso. Tem cidade que nasce para ser industrial, de estudantes, de serviços ou naturalmente maravilhosa. Cidades e pessoas. Algumas são planejadas, outras não. Até a cidade utópica vai precisar de um planejamento para existir. Planejar é preciso para que o sonho possa virar cidade. Cidades e pessoas têm segredos que muitas vezes só a arte é capaz de contar. O bom encontro é quando pessoas diferentes lidam umas com as outras como iguais. Cidadão é como se chama a pessoa que habita a cidade. Por definição, o indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos, por este garantidos, e desempenha os deveres que, nessa condição, lhe são atribuídos. Muito legal. Então, acho que já podemos iniciar aqui as apresentações. Vou passar inicialmente a palavra para o José Armênio, presidente da São Paulo Urbanismo, para começar os trabalhos. Então, bom dia a todos. Eu estou presidente da SP Urbanismo há 1 ano e 4 meses, desde 2017. Cumprimento os organizadores, a Fundação Fernando Henrique Cardoso, Arquifuturo, Tomás e Marisa, meus chefes todos que estão aqui, o prefeito, a secretária, o secretário. Não sei se tem mais secretários, se tem algum chefe que eu não estou falando, vocês me avisem. Depois eu levo a dura quando chegar no trabalho. Mas a minha apresentação hoje aqui é sobre o trabalho que a SP Urbanismo, que é a empresa responsável pelos projetos urbanos na cidade de São Paulo, filha da antiga EMURB, talvez alguns aqui tenham conhecido a SP Urbanismo como EMURB, mas nós somos responsáveis pelos projetos urbanos da cidade de São Paulo. Então, a inteligência técnica de pensar a cidade está na SP Urbanismo. E ela produz projetos urbanos. O que é produzir projetos urbanos na cidade de São Paulo? Não é só desenhar praça, calçada, corrimão de escada ou escada. É
pensar projetos na sua sustentabilidade, na geração de recursos para o próprio projeto. Eu vou para os próprios projetos. Eu vou mostrar aqui o projeto que nós estamos trabalhando de revisão do que era a Operação Urbana Centro, e agora é chamado o Projeto de Intervenção Urbana do Setor Central da MEM, que é a Macrozona de Estruturação Metropolitana, segundo o plano diretor, que é uma das questões que nós estamos trabalhando agora na empresa. Eu vou mostrar uma série de números e de algumas imagens e tal, mas eu vou fazer um breve resumo do que eu vou falar, para até que as imagens que eu coloque tenham sentido para vocês. A região central da cidade, como a secretária e o prefeito comentaram, ela sintetiza e cristaliza uma série de problemas e de questões que a gente enfrenta na cidade. Isso é uma característica do território, ele totaliza ali a presença de conflitos, de interesses, de soluções que não foram bem dadas, ou vitórias que conseguimos também. Isso está aqui no centro. Hoje a gente enfrenta uma região que é o perímetro da operação urbana, que ainda demanda recuperação e, como a gente pode chamar de revitalização, ou é necessária que essa região seja reocupada. Eu vou mostrar nos números que nós temos condição de praticamente dobrar a população dessa cidade. E se a gente, dessa região, se nós falamos hoje em 300 mil pessoas, a gente pode colocar mais 300. Isso, com relação ao espraiamento que acontece na periferia, é um instrumento muito importante. Porque a gente, ao mesmo tempo, está nos desobrigando, enquanto Estado, de levar ônibus, escola, hospital, ônibus e etc., lá para longe, e estamos trazendo as pessoas para perto do emprego, para perto da infraestrutura e tal. Então, existe essa possibilidade. Isso é uma... E que coloca... Eu acho bacana o Chucre, que é o secretário da Habitação, está aqui também, porque a habitação ela é o tema da recuperação do centro da cidade. O centro da cidade só vai ser recuperado com a habitação. A habitação, e aqui está o desenvolvimento urbano, que é a Heloísa e o Chucre. Habitação é desenvolvimento urbano, e desenvolvimento urbano é habitação. Tá? A construção dessa cidade passa pela habitação. E se a situação que a gente enfrenta hoje no centro é essa, é porque nós deixamos a habitação de lado. O déficit habitacional cresceu, estão aí as pessoas morando na rua, existem os números que já estão bem divulgados, tem dezenas de, aproximadamente 15 mil pessoas, 16 mil pessoas morando na rua, mas isso é o quê? Isso é fruto de que nós não enfrentamos a questão da habitação como deveríamos ter enfrentado. Então, o desafio colocado é o desafio da habitação, e a ferramenta, na nossa opinião, é parte, no momento que o país não cumpriu a agenda do século XIX, nem a do século XX, para atender a sua população. A gente agora está no século XXI e o dinheiro é desse tamanho, as demandas são desse tamanho, a gente tem que inventar de onde tirar recurso, porque o prefeito não vai dar recurso para a gente começar a fazer coisa do zero. O projeto tem que vir com a sua sustentação. E é isso que a gente faz na SP Urbanismo, quer dizer, a construção de sustentação para os projetos, para a habitação. E a ferramenta disso hoje, aqui no centro, é o patrimônio imobiliário. Nós tivemos o prédio Wilton Paz de Almeida, né, que caiu, infelizmente, foi uma tragédia no dia 1º de maio, mas ele caiu, não por conta das pessoas que estavam lá, isso foi a demanda, é uma cor da tragédia. Mas a tragédia que nós observamos é o descaso do poder público durante décadas com relação ao seu patrimônio, que esse prédio estava vazio há 30 anos. Então, estava anunciado que ele ia cair, estava anunciado que alguma coisa ia acontecer. O Chucre estava tentando uma solução do prédio, justamente para viabilizar centenas de unidades habitacionais em outro lugar. Não deu, infelizmente, não deu tempo, né, Chucre? Mas era a gestão, esta gestão já estava atenta a isso,
já estava trabalhando para tentar evitar essa tragédia, mas, infelizmente, a tragédia foi mais rápida do que a construção da solução. Eu vou apresentar, então, alguns números para vocês e o trabalho que nós estamos fazendo. A Operação Urbana Centro, ela começa na década de 90, a primeira lei da Operação Urbana Centro foi em 97. Enquanto esses instrumentos todos que estão colocados nessa linha do tempo são instrumentos que vão construindo as operações interligadas na história da regulação, da construção desses projetos urbanos. A partir de 97, essa lei já passa a existir e ela tem esse perímetro, tá vendo? Tem República Sé e eu já coloquei nesse desenho a chegada até o rio Tietê, e ali está desenhado também o rio Tamanduateí e a ferrovia, já sinalizando a perspectiva que nós temos de ampliação do perímetro que a Operação Urbana Centro vai abordar. Nesse desenho, vocês podem ver que o que está, acho que na cor mais amarelada, é o perímetro da operação hoje, e o perímetro ampliado já pega Santa Cecília, Bom Retiro, Pari e Belém. Por que pega esses distritos também? São distritos que nós identificamos, e eu vou mostrar, com potencial de transformação. A Operação Urbana trabalha isso. É onde a gente vai poder captar a outorga onerosa para trazer recurso para fazer investimento para habitação, para fazer investimento para infraestrutura, para fazer investimento de qualificação dos espaços públicos. A partir desses territórios, que não são tão consolidados quanto a Sé e quanto a República. São territórios que permitem construções de prédios novos, tem também patrimônio construído lá? Tem. Mas, e quando eu digo patrimônio, eu não estou falando só patrimônio tombado, estou falando patrimônio como patrimônio, um prédio construído. Tem coisa construída ali, mas tem terreno vazio que dá para construir mais coisas. A Operação Urbana Centro, ela abordou questões de regularização, de uso e tal, e aí tem alguns números que são importantes que eu coloquei. Ela recolheu, desde 97, 59 milhões. Só para dar uma ideia de escala para vocês, a Operação Urbana Faria Lima, num período menor, recolheu 2,4 bi. Significa que a Operação Urbana Centro é a prima pobre das operações urbanas. 54 milhões para uma operação urbana não é nada. Ela não recolheu nada. Foi o recurso que advindo dessa operação não é um recurso significativo, como foi significativo na Faria Lima, na Espraiada e na Água Branca. Isso que eu quero dizer, a SP Urbanismo, ela elaborou e faz a gestão dessas operações urbanas todas. É importante pontuar isso pelo seguinte: a gestão dessas operações urbanas, ela empresta credibilidade para o mercado continuar investindo na operação. São gestões transparentes, democráticas, que tem lá o conselho da operação, vai a população falar, a gente apresenta o relatório de como é o gasto do dinheiro e tal. Então, isso acontece há décadas e acontece mensalmente no auditório da SP Urbanismo. Então, esse caráter da operação já sinaliza que essa operação ela não tinha uma característica de captação de recursos, mas sim de fomento de usos. Para vocês terem uma ideia, a outorga onerosa, que é pagar o direito de construir na Operação Urbana Centro para uso residencial, ela é nula, ela é zero. Então, mesmo assim, durante 10 anos, não houve um empreendimento residencial na região do centro. Hoje, já observamos uma curva que está mudando, como a secretária mencionou, que está mudando esse comportamento. Aí tem algumas obras que a Operação Urbana fez, mas a operação participou de maneira tímida em cada um das obras públicas que foram colocadas, né, que foram viabilizadas ao longo desse tempo. A transferência de potencial construtivo viabilizou essa meia dúzia de revitalizações aqui no centro. O que é a transferência de potencial construtivo? Um imóvel tombado que teria o direito de construir mais, vende o mais para recuperar o que ele não pode demolir.
Então, isso é a transferência de potencial construtivo. E isso se juntou à ação pública do governo do Estado, do governo federal, no centro, principalmente em equipamentos culturais. Foi um período, principalmente década de 90, começo dos anos 2000, que construiu. E aí, prefeito, vale mencionar a ação do seu avô, do governador Mário Covas, e também do prefeito Mário Covas, que direcionou, e aí tem o decreto de 99, a priorização da aquisição de propriedades na região central da cidade. E depois ele fez uma outra decisão, eu não achei o número do decreto, que direcionava trazer o funcionalismo público para cá. E que foi que fez, de fato fez. Hoje, o centro da cidade é tomado pelos funcionários públicos e que, se eu pudesse abrir um restaurantezinho aqui, acho que eu ia ganhar um bom dinheiro, porque é uma quantidade de gente almoçando todo dia e é uma transferência de valor e de riqueza que esse funcionalismo coloca na região central muito grande. Juntamente com isso, o investimento em equipamentos culturais, como a Sala São Paulo, o Museu da Casa Brasileira, a Pinacoteca premiada, a Estação Pinacoteca, foram empreendimentos, né? A reforma do Teatro Municipal, eu participei quando eu fiz o projeto da Biblioteca Mário de Andrade, a Casa da Marquesa, o Catavento, foram empreendimentos culturais. Mas como foi mencionado aqui, a secretária mencionou, isso não basta. Não basta o investimento no equipamento cultural. Por quê? Porque há que se integrar as políticas, a habitação, a recuperação do patrimônio, a mobilidade, etc. As diretrizes são, então, dessa revisão da operação, é o adensamento populacional, a requalificação dos espaços públicos, a preservação do patrimônio, o enfrentamento da mobilidade e a questão do fortalecimento da economia local. O adensamento aí tem uma série de mapas, localização de cortiços, moradores de rua e já de empreendimentos que estão sendo lançados nesse perímetro nosso da Operação Urbana Centro e que sinaliza, a partir da marcação das EIs, que vocês devem saber, pelo Plano Diretor de 2014, as EIs são o direcionamento de empreendimentos habitacionais sociais, da HIS. Houve um crescimento pequeno nos últimos anos, mas ela é um instrumento regulatório que dirige para garantir onde deve ter habitação. Aí é importante mencionar, quer dizer, o recenseamento e a projeção de 2017 sinaliza, projeção feita em 2017, sinaliza ainda o decréscimo da população do centro. Eu fiz um levantamento em 98, quer dizer que a população invadida aqui era por volta de 300 mil. Houve uma volta já? Sim, houve uma volta, mas uma volta que ainda o crescimento ainda é negativo na maioria dos distritos, com exceção da República, que teve um crescimento de 3%. Isso sinaliza, aí é o gráfico, né? Vocês veem que há uma inflexão nos anos 2000, em todos os distritos, mas ainda não alcançou a população da década de 80, o que sinaliza que ainda existe espaço para ser ocupado. Em termos de números, esse número gira em torno de 300 mil pessoas, como eu disse no começo. Aí a densidade populacional, é importante só mencionar para vocês que nós estamos trabalhando, aí o que está mais escuro, obviamente, é o mais denso, mais claro, menos denso, né? E que já sinaliza a possibilidade dos distritos, além da ferrovia, no Bom Retiro, no Pari e também no Campos Elíseos, a possibilidade de crescimento e de novas construções. Nós estamos aqui com o empreendedor na região central. O mercado já sinalizou essa rampa subindo para construir. Nós estamos falando de densidade, só para falar para vocês, o presidente falou de Nova York, a gente pode falar de Paris, lá eles falam em torno de densidade de 300 por hectare. A Santa Cecília, que é o distrito mais denso do centro, tem 230. Se a gente projetar uma população uma densidade de 280, que ainda não é a de Nova York, não é a de Paris, a gente consegue colocar até mais do que 300 mil pessoas aqui. Num estudo, esse estudo que prevê a população de 300 mil não está contemplando ainda a mudança de uso de alguns imóveis.
que aqueles escritorinhos pequenininhos e tal. Se a gente contemplar isso, a gente coloca tranquilamente 600 mil. E se a gente observar a perspectiva demográfica da cidade de São Paulo para 2030, a gente vê que o crescimento da cidade está caindo e que em 2030 vai parar. Então, a gente não precisa continuar no espraiamento da cidade, no espraiamento para as planícies fluviais. Por quê? Porque existe espaço aqui, nessa infraestrutura, como foi mencionado, da população ocupar onde tem emprego e onde tem infraestrutura. Né? Aí são os domicílios vagos. Né? Fala-se muito, e eu mencionei também a questão do prédio que caiu, sinalizou isso, existe uma porcentagem de 14,6% de domicílios vagos no centro. Isso se fala, saiu um artigo recentemente no jornal, se a gente considera que existe sempre uma taxa vaga de 7%, a gente está o dobro dessa taxa vaga. Isso é mais um sinal de que não é que a gente precisa construir, desculpa, vai ter que construir, mas existe casa vaga para ocupar que está disponível para a gente. Né? Aí são um pouco dimensionamentos dos imóveis não utilizados, as unidades habitacionais, que já sinaliza a possibilidade de 150 mil habitantes só no que está vago na cidade. Né? Isso está a gente faz uma análise da possibilidade de adensamento, e aí já dá alguns direcionamentos, tanto ali no Bom Retiro, como na própria área do Pari e do Brás também, com possibilidades de crescimento. Né? Aí a análise que a gente faz desse incremento de unidades nessas áreas transformáveis, né, dimensionando essa população, e com a produção dessas áreas, que isso tudo são números para nós que vão significar a possibilidade de captação de recursos, que vão depois para o Chucre, para a secretária, para o prefeito, para fazer o investimento necessário aqui na área central. Isso é a sinalização dessa mudança que já aconteceu e que tem acontecido. Vocês observam ali em torno da Consolação, um crescimento perto da República, dos empreendimentos, e pontuados ao longo do tempo. Os retrofits, que são os imóveis existentes que foram reformados, aí tem alguns citados, de patrimônio que existe e que precisa ser adequado. A questão da adequação, da legislação, é um esforço que a secretária está fazendo, que ela reúne também. Eu tenho preocupação com a secretária de reunir tanta coisa nessa secretaria, mas, quer dizer, o licenciamento está lá também, e é uma questão para se enfrentar, como nós simplificarmos o licenciamento e a legislação desses edifícios existentes. Alguns dos prédios aí já foram feitos e mostram que isso é viável. Né? A produção pública das unidades habitacionais já está colocada também, quer dizer, ela existe, ainda é pequena, né, Chucre, mas pela falta de recursos. Aí eu queria mencionar uma questão. O grande desafio que nós encontramos é recurso para fazer as obras que nós precisamos fazer. Fala-se muito hoje em PEUC, eu não sei se vocês sabem o que é PEUC, que é aquele parcelamento e utilização compulsória e tal. Mas eu diria o seguinte: nós temos um patrimônio que nós não estamos utilizando. Nós, eu estou dizendo, poder público, por falta de recurso, que nós não temos. A tal demanda, a agenda não cumprida do século XIX, XX e XXI, e a demanda social cresceu, a gente não tem dinheiro. Então, nós precisamos ir atrás desse recurso para fazer. O déficit habitacional cresce, e a geração de recursos ela pode ser viabilizada nos instrumentos financeiros que existem hoje, seja PPP, seja concessão, seja Fundo de Desenvolvimento Imobiliário. Para quê? Para nós, aportando as propriedades, os imóveis que nós temos, levantarmos recursos para otimizar e construir onde a gente precisa construir. Porque ficar com o imóvel vazio é ficar com um ativo. Eu não falaria isso para minha mãe.
para ela não deixar o imóvel dela vazio, porque é ruim, porque ele acaba caindo. Se ela juntar com alguém que tem um dinheirinho, ela pode ganhar menos, mas ela vai fazer aquele imóvel existir e entrar dentro do mercado. Então, o que parece problema pode ser solução. O imóvel público vazio, que problema, que a gente faz? Daí pensa, não vende. Eu digo assim, vai ter que vender muita coisa como estamos vendendo, ótimo, vai ter que vender sim. Agora, muitos deles são estratégicos para, além de vender já vai valorizar. Eu digo, por exemplo, sabe quanto vale um imóvel largado? Vale R$5.000 o metro. Um imóvel arrumado vale 15. Então, eu também falaria para minha mãe, vende por 15, não vende por 5, porque você está ganhando mais. Então, o projeto, ele levanta o valor. O poder público tem condições de orquestrar projetos territoriais que não é um lote. São 3 imóveis, são 4 imóveis que podem recuperar uma região. Um espaço público, um parque, uma praça, um quarteirão. E esses projetos estratégicos são projetos estratégicos que a gente pode direcionar e ir fazendo aos poucos, que são oportunidades que estão colocadas para a gente. Né? Aí são gráficos da produção imobiliária por distrito. Vocês veem que já sinaliza aonde teve pouco, onde já o mercado já interessou. Então, tudo isso é importante no sentido de ver que se nós começarmos a pensar, captar recurso de outorga nesses distritos que estão começando a sinalizar interesse, a gente vai ter recurso para investir onde a gente tem que investir. Aí o perfil das famílias, né? Vocês veem que isso é interessante. A minha família é totalmente contra esse perfil, porque aí a população da família é 2,8 pessoas por família, a minha tem 5. Então, eu sou do tempo rural ainda, né? Eu não estou tão evoluído quanto as famílias que estão construindo coisas menores, não precisa de apartamento tão grande. É o perfil da produção imobiliária aí no centro. Aí vale mencionar, eu acho que, não sei se acho que está aqui presente, não sei se o Reinaldo Iapequino está aqui, o Antônio Márcio está lá, que elaboraram no governo do Estado a PPP, que é uma forma de financiamento privado para habitação e que já está com construção ali, tem na São Caetano, na Helvécia, e esse em frente à Sala São Paulo, aí são 1.200 unidades, né, Antônio Márcio, nessa região, e foi um esforço para gerar uma forma de financiar a habitação no centro da cidade, que o governador Geraldo Alckmin comprou essa solução em 2009, né? A elaboração desse programa, esse programa foi elaborado quando o Silvio Torres era secretário da Habitação do Estado e o governador decidiu implementar 20.000 unidades aqui no centro por esse sistema de financiamento através da PPP da habitação. Está ficando pronto. Isso é um que, não sei se o Edson Aparecido está aqui, o Chucre está. Cadê o Edson? Ele veio? Não. É um empreendimento que nós vamos fazer na 7 de abril, com recursos da Operação Urbana Centro. São só 92 unidades, mas estamos ocupando, tem que somar, e vamos somando juntamente com isso, trazendo as pessoas morando no centro, a qualificação dos espaços públicos é fundamental. Estamos fazendo, com a orientação do prefeito e da secretária, a requalificação dos calçadões no centro da cidade, o Largo do Arocho, a proposta de requalificação do mercado municipal através de patrocínio com empresas privadas, e os calçadões. Os calçadões são 60.000 metros quadrados de calçadões, o volume de quedas ali é impressionante, são 9 quedas para cada 1.000 habitantes, o custo dessas quedas é enorme para o Estado, são mais que 30 milhões por ano de gente caindo, de custo de gente caindo no centro, e, como o prefeito disse, são 600.000 pessoas dia no centro. Se você fizer a conta, é uma cidade de São Paulo em 20 dias. Então, é o lugar do problema. E eu passei rápido, mas
é o lugar da infraestrutura. Também não tem o mapa aí, mas vocês não têm ideia o que tem no subsolo dessa região. A solução já foi aprovada pelo Compresp, está em aprovação no Condefat e já está a primeira fase, que é a fase patrocinada pela Bolsa, pelo Santander, pelo Itaú, já está em andamento. A preservação do patrimônio, o centro ele é quase todo tombado. Esse mapa mostra, numa região menor, o que não é tombado está em área de proteção. Então, tudo, se mexer um parafuso aqui, tem que ir no IFAM, no Condefat e no Compresp para atuar. O que não é, quer dizer, é um problema, demora mais tempo, mas é assim, para preservar o patrimônio da cidade. É uma região, isso mostra o nível de consolidação da cidade. Eu coloquei rapidamente a questão da mobilidade, e esse mapa aqui, ó, é o mapa mais importante, que é o centro, porque ele é radial, né? Sai para norte, sai para oeste, sai para leste, sai para sul, e tem os terminais, que estão aqui, desculpa, os terminais que, inclusive, estão sendo objeto de concessão nessa gestão, são os terminais que estão na rótula do centro, aí, do desenho da operação urbana. A perspectiva que a questão da mobilidade coloca é se nós vamos conseguir, não sei se o João Otaviano está aqui, mas disciplinar, de alguma forma, esse transporte coletivo nessa área que nós estamos. Há a possibilidade de tentar, e já estamos estudando algumas soluções, para ver se a gente consegue colocar um modal mais friendly, mais fácil aqui no centro, para evitar, por exemplo, o terminal que é o mini terminal da Xavier de Toledo, que é um terminal na rua, e que trazem todos esses ônibus que passam aqui em frente, fazem a curva, quase entram ali no prédio da secretaria, tem aquele jersey ali que protege o ônibus que vira. Isso é uma questão que nós vamos ter, porque agora isso, na ótica da habitação, é a qualificação do espaço público para as pessoas poderem morar. As pessoas poderem morar aqui, trazer 300 mil pessoas, o espaço vai começar a ter dono. E eu falo isso com segurança, eu moro aqui no centro. E se vocês estão todos convidados para visitar ali a minha vizinhança. Parece que eu moro em Araçatuba, entendeu? É uma vizinhança totalmente provinciana. Inclusive, o morador de rua eu conheço. Outro dia fez um serviço para mim, eu precisava carregar umas caixas. Contratei para ele pegar umas caixas num lugar, levar para o outro e tal. Que são pessoas que estão aqui na cidade. O desuso do morador de rua aumenta com o não uso. Na hora que a habitação começa a ocupar, a droga começa a sair, o morador de rua começa a sair, porque a praça começa a ser cuidada. Então, esse movimento, o espaço público começa a ser qualificado, o ônibus, alguém vai reclamar que o ônibus está passando no lugar errado, porque está passando no lugar errado. Então, existe solução? Existe. Eu recebi na SP Urbanismo um grupo de arquitetos fazendo uma proposta muito interessante para requalificar a praça entre o Teatro Municipal e essa pracinha que o Eduardo, cadê o Edu? Que o Edu qualificou aqui o Edu, prefeito, desculpa, chama de Edu, é o prefeito da Sé, qualificou aqui na Praça Ramos de Azevedo. Eles fizeram uma proposta para juntar o municipal com essa praça, fazendo o desvio do ônibus por outro lugar, que melhora muito, melhora para o municipal, melhora para a praça, melhora para o ônibus, melhora para o prédio, e é uma solução que não custa dinheiro, é uma solução. Eu acho que melhora para a fundação também, né, Sérgio? É uma solução simples, que não demanda dinheiro, demanda só uma decisão inteligente para resolver. Eu recebi na SP Urbanismo, está lá, é um processo oficial lá dentro, né? Então, a questão da mobilidade pode melhorar. Aí são os vícios, desculpa, eu coloquei a imagem dos estacionamentos ilegais, etc., mas, quer dizer, existe. Quer dizer, isso aí é conselheiro crispiniano, que o não uso gera o desuso. Então, esses prédios todos, que poderiam estar utilizados, poderiam ser habitação, são, na verdade, alguma coisa em cima de um estacionamento.
que não precisava estar aí. Quer dizer, não dá para andar nessa calçada. Quer dizer, é uma calçada que é só a entrada e a saída de carro e que e o prédio em cima está vazio. A quantidade de prédio vazio, eu poderia citar, eu não vou gastar o tempo de vocês, mas o mapping está vazio. Ele é ocupado só pela Casa Bahia, né, que está lá embaixo. É Bahia, né, que está lá embaixo. Aquele que era Unibanco, no Patriarca, está vazio, que é propriedade do TJ. É Bahia ou é Luiza lá? Bahia. Mapping é Casas Bahia. O desuso, por exemplo, o Hotel Esplanada é a Secretaria de Agricultura do Estado, mas o Hotel Esplanada, eu vou mostrar uma foto depois, ele é o Copacabana Palace de São Paulo. É o mesmo prédio, é igual, foi construído no mesmo ano. Desculpa ser deselegante, mas desculpa, falando tanto em crise fiscal, eu sou o gestor do Não, orçamento desculpa, do tempo. eu estava com medo disso. Ia acontecer. Você está ignorando as minhas plaquinhas aí, só para dizer que o tempo está eu nem esgotado. vi. Acabou, olha aí, acabou, pronto. Cheguei onde eu queria. O Washington podia dizer que o nosso Copacabana falta praia. Foi isso aqui a provocação para o Washington só. Então eu acabo aqui, olha, nessa imagem, que ó, o de cima é o nosso, o de baixo é o do Washington. O Copacabana Palace em Copacabana e o Hotel Esplanada que é ao lado da Fundação do Fernando Henrique. A gente tem possibilidade de recuperar. A decisão, ela pode envolver recurso em algum momento, em outros não. Em outros ela é decisão, ela é boa vontade, ela é atenção. E o patrimônio está aí, ele pode ser uma ferramenta importante para nós angariarmos recursos e as pessoas estão querendo morar. Eu peço desculpa de ter passado o tempo. Maravilha. O chefe aqui da mesa, mas é porque o assunto, ele, de fato... Só uma coisinha que eu vou terminar. Eu me alonguei muito porque o meu pessoal lá da SP Urbanismo, estão aqui presentes o Marcelo, acho que tem outros e tal, a Yara, são técnicos que trabalham e eu preciso valorizar esses técnicos. Se existe trabalho, existe inteligência sobre o centro, não sou eu, são eles, e essa inteligência deve ser continuada, deve ser preservada, porque São Paulo é uma das poucas cidades que tem essa inteligência. Não são todas essas cidades. Desculpa, o Rio deve ter alguma. Também tem. Mas São Paulo é uma das poucas cidades do Brasil que tem isso constante. E dura 30 anos. Não é uma gestão ou outra gestão. Passa pelas gestões. Então, está lá. Alguns estão aqui e eu queria cumprimentá-los e encerrar a minha colocação. Obrigado. Obrigado, Zé.